Falando sobre a declaração doutrinária, nós ultimamente estamos conversando sobre pecado, né? Sobre pecado. O que é pecado, como é que ela funciona, etc. Então, hoje a gente lembra aqui da declaração o seguinte, olha. Pecado. Como resultado do pecado, da incredulidade, da desobediência do homem contra Deus, ele está sujeito à morte, à condenação eterna, além de se tornar inimigo do próximo e da própria criação de Deus. Então, essa é a declaração a respeito de pecado. Essa é a 7ª declaração sobre pecado. E a gente chama atenção para o seguinte: por causa do pecado, o que é esse pecado? Não é questão de pecados. Por causa do pecado aí é o estado de pecado do indivíduo. É o pecado original. Por causa do pecado original que alcançou todos os indivíduos, tá? É esse pecado que é o problema. A gente, ou o ser humano, comete pecados contra. Então, por causa do pecado original, as pessoas cometem pecados contra, né? Si mesmo, contra o próximo e contra a natureza. Por causa do pecado original. Isso quer dizer sentido de inimizade. Então, há uma inimizade de eu contra mim. Eu contra eu mesmo. Eu contra o próximo. E eu contra a natureza, a criação de Deus. Tá bom? Então, o pecado original me leva a essa inimizade contra mim, contra o próximo e contra a natureza. E, por causa dessa inimizade com essas 3 coisas, então, a inimizade contra Deus. Pecado não ofende Deus. Não ofende Deus. Deus está muito acima para ser ofendido pelo pecado. Entendeu? Agora, entristece Deus. Por que entristece? Porque ele se sente ofendido? Não. Porque o pecado prejudica quem ele ama. Então, por exemplo, você é amigo de uma pessoa dependente química, dependente alcoólica, dependente químico de uma pessoa, né? Ele é drogado, ele se droga demais. Aquilo não lhe ofende, mas aquilo lhe entristece. Por quê? Porque você ama aquela pessoa. Você gostaria do melhor para ela. E Deus muito mais em relação a nós. Entende? Deus não se ofende. Deus continua Deus, mesmo com tudo que somos e fazemos. Entendeu? Mas Ele ama. Ele ama. Então, na hora que eu prejudico, na hora que eu sou inimigo, na hora que eu atuo contra mim, contra o próximo e contra a natureza, eu estou prejudicando tudo que ele ama. Ele me ama, ama todo mundo e ama a natureza, porque a natureza está em benefício da gente. Então, ele ama todas essas coisas. Então, eu estou ofendendo tudo isso, eu estou prejudicando tudo isso. Então, isso entristece ele, porque ele me ama, ele ama a todos, ele ama tudo que ele fez. Tá? O que mais? Foi criado para morrer, sim, é importante isso. O homem já foi criado para morrer fisicamente. O homem não morreu depois que pecou, né? Ele já foi criado, porque Deus sabia que o homem iria pecar, tá certo? Esse corpo, essa matéria não foi feita, não é, em Adão para poder passar o resto da eternidade com essa matéria, não. Deus sabia que Adão iria pecar e criou Adão mortal fisicamente, mas imortal espiritualmente. Então, foi criado para morrer fisicamente e morrerá espiritualmente se, né, não passar pelo novo nascimento. Então, espiritualmente também vai morrer se não passar, se não se tornar uma nova criatura, se não se submeter, né, ao convencimento do Espírito, né, na vida deles. Tá bom? Isso é a questão do pecado.